Porque entender os diferentes sistemas de impressão pode nos ajudar a ser publicitários melhores. Vamos entender? Ao desenvolver um projeto gráfico, é importante ater-se à qualidade de impressão para que o layout seja valorizado e transmita a mensagem de maneira eficiente. Porém, é imprescindível definir, antes mesmo de iniciar o desenvolvimento do projeto, o sistema de impressão mais adequado, levando em consideração o tipo de papel, as cores que serão utilizadas e o acabamento. Os processos de impressão são definidos pela forma como ocorre a transferência dos elementos gráficos para o papel e são classificados em diretos e indiretos. Selecionei aqui, portanto, as formas de impressão mais comuns no mercado para a gente poder entender essas relações e essas diferenças. Vamos lá? Offset é um dos processos de impressão mais comuns, porque ele favorece impressões de grandes quantidades. O papel corre pela máquina sem precisar da intervenção humana. Porém, a máquina necessita de ajustes durante o processo, na quantidade de tinta, por exemplo. Neste processo, a imagem não é impressa diretamente no material, mas com o papel. Isso ocorre pois a superfície da chapa é lisa e deixa a imagem meio borrada. Podemos concluir por isso que a chapa imprime primeiramente na blanqueada e depois é passada para todo o papel. Rotogravura. Por possuir a imagem na matriz em baixo relevo no cilindro, a impressão da rotogravura é conhecida também como um processo de baixo relevo. Essa matriz é formada por um cilindro de cobre perfeitamente uniforme, gravado e cromado. É feito através de um processo eletromagnético, onde a gravação das células é adquirida por meio de toques de dinâmicas industriais. Por isso, a rotogravura é indicada para impressões de grande número de materiais, resultando impressos de qualidade sobre suportes de baixa gramatura. Serigrafia. Conhecido também como silkscreen, esse procedimento é feito em uma tela preparada normalmente em nylon, sobre uma moldura de madeira, alumínio ou aço, onde se vaza a tinta através de um rodo ou um puxador. Executado em um processo de fotossensibilidade, a matriz é preparada com um produto fotossensível e colocado sobre um fotolito, que são colocados sobre uma mesa de luz. Assim, os pontos que apresentam cores escuras indicam os locais que ficarão vazados na tela, admitindo a passagem de tinta pelo próprio nylon. Já os pontos de cores claras são impermeabilizados pelo endurecimento da emulsão fotossensível expostos à luz. Podemos então encontrar esta impressão em materiais como adesivos, chaveiros, tecidos, canetas, PVCs, vidros, madeiras, entre tantos outros. Tipografia. É simplesmente a impressão de tipos, ou seja, de letras em variados formatos. A cada nova configuração de um conjunto de letras, forma-se um novo conjunto tipográfico. Sendo assim, podemos dizer que a tipografia é a arte da letra e atualmente é a principal forma de comunicação visual, já que esse tipo de impressão permite expressividade do texto. Cada tipo de letra é utilizado de acordo com o assunto e o objetivo do texto. Em livros, por exemplo, o mais adequado é uma letra serifada. Para designers, entender sobre esse tipo de impressão é essencial, principalmente para aqueles que trabalham na área de diagramação. Flexografia é um sistema de impressão de relevo, rotativo e de tinta de secagem rápida. Funciona da seguinte maneira: a área que se encontra em relevo contém a imagem, justamente porque ela se encontra mais baixa. A tinta é deslocada de uma matriz diretamente para um suporte, chamado de filme de embalagem sensível, que é, por sua vez, utilizado em embalagem de diversos produtos. Tampografia. Sistema indireto de impressão que utiliza um clichê em baixo relevo. A imagem é transmitida da matriz para um suporte através de uma peça de silicone denominada tampão. O tampão pode ter diferentes formatos e, aliado à sua flexibilidade, permite a impressão em superfícies irregulares, tais como côncavas, convexas e em degraus, nada muito plano. Atualmente, utiliza-se essa forma de impressão em concorrência com a serigrafia no campo de estamparias, por exemplo. Hot stamp, ou estampa quente, é um sistema semelhante à tipografia, porém o clichê não recebe tinta, sendo apenas aquecido e pressionado sobre uma tira de metal sintético revestida de uma finíssima camada metálica. Quando essa camada metálica é pressionada sobre o clichê quente, desprende-se uma fita e adere à superfície do material sem ser muito pressionada. Impressão digital. Dispensa o uso de fotolitos e é feita em copiadoras coloridas, plotters, impressoras de provas digitais e também nas chamadas impressoras digitais domésticas. Ao longo do tempo, a impressão digital foi ganhando espaço no mercado gráfico, conseguindo a mesma qualidade e durabilidade das impressões offset, permitindo praticamente todos os acabamentos e encadernações dessa outra. Os desafios da impressão digital estão focados em reduzir os custos para a popularização de seu uso.
Algumas gráficas de vanguarda aprimoraram o seu uso com a técnica da impressão híbrida. Parte do material é produzido no tradicional offset e a outra parte no processo digital, permitindo um empréstimo de altíssima qualidade e diversas aplicações. Para se certificar que você entendeu o que mais importante tinha nesse vídeo, tente responder as perguntas a seguir. Quais são os critérios que um designer ou publicitário deve levar em consideração na hora de escolher um processo de impressão? Qual é o processo de impressão mais utilizado na atualidade e por quê?